A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e nós hoje estaremos vendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que nós estaremos tratando do assunto sobre a revista de Jó, que nós estamos estudando nesse trimestre. E a lição de hoje que nós estaremos tratando será a lição número 8, que tem por tema a teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação. Mas antes de adentrarmos a nossa lição, já pedimos você que possa deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Com certeza você estará vendo outros vídeos que estarão trazendo enriquecimento espiritual para a sua vida. Bem, novamente, falando aqui, a lição de hoje será a teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação. Nós estaremos trazendo, portanto, para você o subsídio dessa lição, que será de grande valia para a sua vida espiritual. O texto áureo, portanto, da lição é o seguinte: e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. A leitura bíblica em classe são dois textos. É o livro de Jó, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 10, e Jó, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10, que diz o seguinte: Jó 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? E as tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, sou limpo aos teus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais longa do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20 diz assim: então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso, e eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Bem, nessa lição que é apresentada aqui, que é a lição número 8, como já dissemos, o autor da lição, José Gonçalves, ele é feliz em apresentar, portanto, uma divisão básica desse assunto, que é o que seria denominado como teologia de Zofar. Zofar, como nós já sabemos, ele é o terceiro amigo de Jó, e ele vem aqui apresentando também argumentos, tentando explicar o que aconteceu com Jó.
que era toda essa avalanche de problemas que tinham acontecido com Jó. E ele vem com a argumentação similar dos seus amigos. De alguma forma, eles tentam encontrar em Jó um pecado. Eles tentam enxergar em Jó um erro, para que desse erro haja a justificativa dele estar sofrendo tantas coisas ruins, tanto sofrimento. Então, ele chega a apresentar essa argumentação. E, como eu já falei, o autor da lição, ele divide muito bem. Na sua revista, você vai ver 3 tópicos que são: primeiro, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. E o terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. Então, na lição de vocês, que vai ser vista agora nesse domingo, são esses 3 tópicos para tentar explicar a argumentação de Zofar. Então, sendo objetivo, portanto, na busca de tentar entender qual é a distinção do argumento de Zofar para dos 2 outros amigos, é a seguinte: é que Zofar ele tenta enfatizar, portanto, que o justo ele não pode sofrer. Se Jó estava sofrendo, é porque na verdade Jó não era justo, Jó era ímpio, porque na verdade o sofrimento se destina como uma forma de Deus agir sobre o ímpio e não uma outra forma de Deus estar moldando ou trabalhando na vida do justo, porque na perspectiva de Zofar, o justo não pode passar por esse sofrimento, o justo não pode sofrer. Abrindo aqui um parênteses antes da gente continuar, é algo interessante porque essa forma de pensar, essa teologia, ela é comum nos nossos dias. Se você prestar atenção, a argumentação que tem sido fomentada no meio evangélico nos últimos 20, 30 anos tem sido esta, de que na verdade o justo, ele não é para viver sofrendo. Na verdade o justo não é para sofrer. O justo é para ser cabeça, não cauda. É o grande argumento que tem sido levantado, que aquele que serve a Jesus tem que parar de sofrer, que agora é só vitória, que agora é só bênçãos. E quando na verdade nós vemos aqui, pelo exemplo de Jó, que não é assim, que o justo passa por sofrimentos, que o justo passa por angústias, que nós estamos sim, mais do que nunca, sujeitos a passarmos por aflições nesta vida. O crente tem que entender, portanto, que assim como o ímpio sofre, o crente também pode sofrer. Como também, assim como o crente pode ter grandes bênçãos nessa vida, o ímpio também. Não é essa a distinção entre o justo e o ímpio. Não são essas questões ligadas à área material ou até mesmo à prosperidade nesse mundo que nos caracterizam diante de Deus. Na verdade, a grande diferença de um justo para o ímpio é realmente a sua fé, porque o justo vive pela fé. A nossa base, os nossos preceitos, os nossos valores, tudo que nós somos está fundamentado na pessoa do nosso Deus, está fundamentado na nossa fé. E é nessa fé que nós vivemos, é nessa fé que nós nos fortalecemos e diante das adversidades nós estamos fundamentados nessa fé. E o ímpio e o justo também se distinguem na questão do destino de ambos. Enquanto que o ímpio está destinando a sua vida para a eternidade sem Deus, o justo está destinando sua vida em viver pela fé a estar eternamente com Deus na glória eterna. Então, nós vemos aqui uma distinção básica. Voltando, portanto, para a lição, então, essa questão é levantada por Zofar, essa questão de dizer que o justo não pode estar sofrendo. Logo, partindo desse pressuposto, Zofar começa a acusar Jó de realmente ele ser um pecador, assim como seus 2 outros amigos, que de alguma forma quiseram forçar Jó a se arrepender por algo que ele não tinha feito, ou até acusá-lo de pecados ocultos. Zofar está dizendo:
você, na verdade, está sofrendo um juízo e um castigo de Deus, porque Deus aflige somente os maus. Deus só traz sofrimento sobre os maus. Deus só traz castigo sobre os maus. É esse o pensamento de Zofar. E ele vai levar justamente a Jó, ele quer empurrar Jó a confessar algo que não tinha feito. A forçar Jó a, de alguma forma, assinar uma confissão daquilo que ele não tinha feito. E isso, com certeza, tem sido um dos erros também que nós temos visto nos nossos dias. O pré-julgamento que existe dentro das nossas comunidades cristãs. Nós normalmente estamos pré-julgando a muitos irmãos que estão passando por dificuldades, por angústias, por sofrimento, como se eles estivessem realmente recebendo um castigo de Deus. E nós temos que ter muita cautela, porque nós não podemos de maneira nenhuma tentarmos colocar Deus dentro de uma caixinha, de tentarmos determinar ou tentarmos compreender totalmente a ação de Deus. Deus é soberano e nós não conseguimos entender as formas e maneiras de Deus agir. Porque Deus, apesar de ser justo, de ter esse padrão de justiça, ele trabalha de forma distinta em pessoas quanto à questão da maneira que ele vai trabalhar. Às vezes, da gravidade de sofrimento que ele trabalha, ou da maneira que ele vai se relacionar com alguém. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes Deus está trabalhando, moldando você de um jeito e moldando outra pessoa com outros tipos de experiências. Então são formas diferentes de Deus se relacionar, mesmo dentro do padrão de justiça dele. Mas isso é para deixar claro que Deus, ele é soberano. Então, Zofar, no tópico seu, no primeiro tópico, ele faz questão de enfatizar o seguinte, que Deus é grande e sábio, e no segundo subtópico, que Deus não é indiferente à ação do ímpio. O autor da lição, José Gonçalves, faz questão de pegar os argumentos de Zofar, principalmente do capítulo 10, e ele faz essa divisão entre esses dois subtópicos para deixar claro essa argumentação que Zofar está dizendo, que Deus, ele é sábio para trazer juízos sobre o ímpio, para trazer juízos e condenação somente sobre o ímpio, para trazer sofrimento somente sobre o ímpio. Deus não traz de maneira nenhuma sofrimento para o justo, na mente de Zofar. Na verdade, esse sofrimento é só para o ímpio. Quando nós cremos que realmente Deus não vai trazer juízo sobre o justo em questão de condenação eterna, mas que Deus, ele trabalha em nossas vidas, mesmo estando nós vivendo conforme a vontade dele, com o sofrimento. E muitas vezes ele está nos polindo, está nos moldando, ele está nos quebrantando, ele está nos aperfeiçoando. E isso é algo que a Bíblia vai mostrar de forma bem clara em todos os textos. E Jó faz questão de deixar claro para eles que isso é uma tolice. No segundo tópico, Zofar levanta a argumentação, inclusive, que você vê no fim do capítulo 11 e vai lá para o capítulo 20 também a mesma coisa, que é a de dizer para Jó que ele deveria utilizar pelo menos 3 coisas para que ele conseguisse novamente a misericórdia de Deus. Os 3 argumentos que ele levanta são os seguintes, que você vai ver, inclusive, na sua revista, de forma bem clara, ele apresenta isso. Ele vai dizer que era para Jó se arrepender, era para Jó orar, era para Jó, de alguma forma, apresentar uma conduta correta. Então, pelo versículo, na verdade, na ordem correta, no versículo 13 do capítulo 11, conduta correta, versículo 13, oração, versículo 14, renúncia ao pecado ou arrependimento. Bem, quando nós olhamos esses 3 argumentos de Zofar, nós dizemos, ele está certo. Realmente, nós temos que ter conduta correta,
oração e arrependimento. É a pregação do evangelho, arrependei-vos. E por que estaria então Zofar não chegando a falar de forma sábia e correta para Jó aqui? Porque na verdade Zofar ele quer apresentar uma ideia não do princípio de transformação interior, mas de um princípio de barganha com Deus. Zofar está querendo que Jó faça essas atitudes não num princípio de que houve uma transformação interior em Jó ou por uma questão natural de Jó, mas sim para que Jó tentasse de alguma forma negociar com Deus, barganhar com Deus, comprar a Deus pelos seus méritos, uma perspectiva legalista, como se eu pudesse, pelos meus feitos, forçar a Deus a fazer alguma coisa, quando Deus não é comprado pelo que fazemos. A nossa conduta, o nosso arrependimento, as nossas orações não devem estar tentando visar comprar a Deus, mas sim deve ser de um relacionamento genuíno, de uma pessoa que tem por prazer fazer isso, mas ela não faz porque ela quer de alguma forma comprar, mas é porque ela foi atingida pela graça. Ela já faz por gratidão, ela já faz para engrandecer a Deus. Eu, quando me arrependo, não me arrependo, meus amados, deve ser assim a perspectiva do Evangelho, nós não nos arrependemos por questão de tentarmos comprar a Deus, mas porque nossos corações foram quebrantados, nossas almas foram de alguma forma impulsionadas, impelidas a fazer isso. E o que me sobra, o que me resta é somente isso, correr aos pés do Senhor de todo o coração. Não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. A oração deve ser esse sentimento de relacionamento, de diálogo, de conversa. Eu vou conversar com Deus porque eu tenho prazer de conversar com Ele. Não é para comprar uma atitude dEle, não é para forçar uma atitude de Deus, porque ninguém força a Deus a nada por suas próprias atitudes. Mas nós fazemos porque temos prazer de adorar a Deus. Nós devemos estar vivendo uma conduta correta, não na busca de sermos legalistas, porque aquele que quebra um mandamento, quebra todos. Aquele que cai em um mandamento, cai em todos. Se fosse por um princípio legalista, ninguém seria salvo. Mas eu e você, como somos salvos pela graça de Deus, nós, na verdade, cumprimos os padrões morais por prazer, porque a nossa alegria é servir ao Senhor. A nossa alegria é meditar na sua lei de dia e de noite, de vivenciarmos ela, porque é o prazer de estarmos agraciando e engrandecendo e agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. É nesse sentido, e não no sentido como a Zofar chega a apresentar aqui, uma busca de negociação para com Deus. E por fim, no terceiro tópico, nós temos assim: Deus julga e castiga os pecadores. A Zofar apresenta a ideia para Jó de como se os ímpios eles não prosperassem. E Jó lança diante da face de Zofar a ideia clara e inclusive contradiz o argumento de Zofar quando ele mesmo esclarece que realmente os ímpios nesse mundo podem prosperar. Os ímpios nesse mundo, eles podem ter sim uma vida próspera, uma vida aparentemente de paz, uma vida que muitos dos justos não vão ter. Mas isso não significa que ele é uma pessoa realmente abençoada por Deus. A prosperidade financeira ou de sucesso em seu trabalho, ou de ser uma pessoa reconhecida por bons feitos ou por grandes atos, não significa salvação. Não está atrelada também à piedade. Como também eu posso ser uma pessoa justa, piedosa, boa e não ter uma vida próspera, nem financeira, nem com sucesso, nem com nada disso. Porque são coisas diferentes.
Não quer dizer que Deus não esteja abençoando a minha vida. Deus está abençoando a minha vida. E por um ímpio ser ímpio, não quer dizer que Deus também não abençoe a ele. Deus abençoa tanto ao ímpio quanto ao justo. Deus está derramando da sua graça tanto para o ímpio quanto para o justo. Isso é claro, a Bíblia fala isso em diversos textos, inclusive lá em Mateus, isso é claro, quando fala justamente disso, dessa bênção que há tanto para o ímpio quanto para o justo. A distinção está, como nós já levantamos, em que nós nos estamos baseando. A nossa casa está sendo construída onde? É na rocha ou na areia? Nós estamos construindo o nosso colosso, o nosso legado, para esse mundo ou para a eternidade? Onde estamos guardando o nosso tesouro? Aqui neste mundo ou está sendo guardado nos céus? É essa a diferença entre o justo e o ímpio. É nisso que nós nos diferenciamos. É nessa distinção que existe. E Jó, ele acreditava que mesmo diante das acusações que estavam sendo levantadas, a verdade viria à tona. Eu quero, portanto, depois de nós termos feito esse rápido resumo aqui da lição, tirarmos aqui algumas informações que são básicas para vocês. Primeiro, é que nós temos que ter cuidado sempre ao vermos o sofrimento de alguém, para não estarmos pré-julgando. Deus, ele é soberano. Ele tem formas diferentes de agir, como eu já falei, em nossas vidas. Um segundo detalhe que nós temos que ter muita cautela e que é um erro grave até de muitas pessoas quando leem o texto de Jó. Elifaz, Bildade, Zofar, eles vinham com princípios verdadeiros e bons, mas não completos, por causa da insensibilidade deles. Eles estavam defendendo o arrependimento, eles estavam defendendo a oração, eles estavam defendendo a conduta, eles estavam defendendo o que muitas vezes nós estamos pregando, coisas boas, mas eram incompletas. O erro deles estarem mais presos a uma visão legalista, a uma visão ritualista, do que propriamente uma visão piedosa do Evangelho, da graça. E esse muitas vezes tem sido o nosso erro nas nossas comunidades, em nossas igrejas, porque nós temos sido rápidos em prejulgarmos e não temos sido piedosos, misericordiosos, não temos nos colocado no lugar das pessoas. E é interessante, eles vieram com verdades, porém incompletas. Nós temos que ter cuidado. Podemos estar trabalhando com verdades incompletas. E um terceiro detalhe ainda, a insensibilidade deles. Eles não estavam lembrando quem era Jó. Eles não lembravam quem era o amigo deles, que eles sabiam que era um homem direito, correto, que era um homem de oração, que era um homem que buscava a Deus, que era um homem temente. Eles preferiram olhar para aquela problemática de Jó e tentar de forma racional ou até mesmo de uma forma inconsequente, imprudente, tentar achar uma resposta para aquilo. Eu e você temos que ter cautela, porque as coisas de Deus não podem ser medidas pela nossa forma de medir. Elas não podem ser compreendidas apenas pela nossa forma de avaliar, pelos nossos pesos e medidas. Nós temos que ter cuidado. Então, um grave erro de Zofar foi esse. Um quarto que a gente tem que chamar a atenção é que religiosidade, é o caso de Zofar, não atrai, não agrada a Deus e não muda a intenção de Deus. Na verdade, quando nós buscamos a Deus, nós não mudamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus, nós somos mudados, nós somos transformados. E a ideia de tentar barganhar com Deus, ela não existe. Deus não é comprado por ritos, Deus não é comprado por dinheiro, Deus não é comprado por campanhas, Deus não é comprado por rezas ou preces, Deus não é comprado. Pelo contrário, numa perspectiva familiar,
nós temos que nos aproximar de Deus para tentarmos entender o que Ele quer de nós. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Deus não vai alterar o plano dele. Somos nós que temos que nos encaixar ao plano de Deus. O que Ele quer realmente das nossas vidas? Qual é o princípio, o objetivo do que Deus quer em nós? É nesse sentido. Se você for ver o restante do livro, Jó vai questionar Deus e os amigos dele vão continuar o acusando, mas no fim do livro, quando Deus apresenta-se para Jó, Deus não vem tentando responder nem os questionamentos de Jó, nem vem tentando esclarecer as questões que foram levantadas pelos amigos de Jó. Deus vem com perguntas dele mesmo para mostrar que ele é soberano, que ele é Senhor, que ele tem o verdadeiro plano e que Jó tinha que entender isso. 70 perguntas são feitas por Deus e logo depois Jó faz questão de dizer que ele não sabia nada de Deus, que o que ele tinha falado era tolice. Ele faz questão de colocar sobre a cabeça cinzas, ele faz questão de se arrepender e ele é levantado por Deus como um pivô, como um sacerdote, para fazer uma oração de pedido de perdão, para interceder pelos seus amigos pelo que eles falaram. Isso já nos traz uma lição clara, sabe de quê? Tanto de que ele faz Bildade, Zofar e o próprio Jó não sabiam por completo sobre Deus. Na verdade, nós quando nos deparamos, isso empiricamente, experimentalmente, diante da glória de Deus, do que Ele quer para nós nos vemos pequenos, falhos. E é esse o sentimento do que o texto bíblico quer nos repassar. É esse sentimento que o texto bíblico nos traz, que nos faz com que nós sempre nos autoavaliemos. E se você prestar atenção em todos os textos em que é apresentado o Evangelho, nós somos convidados a nos autoavaliarmos, a revermos como está a nossa vida diante de Deus. Como somos nós diante dele? Porque diante dele somos todos pecadores. Somos salvos pela graça através da fé. Então, o livro de Jó é rico quanto a isso. E os argumentos de Zofar, eles são argumentos como nós temos visto em nossos púlpitos, em nossos templos, e nós temos que ter muito cuidado. Então, rapidamente aqui, nós temos aqui algumas informações que podem ajudar você para que você possa repassar para os seus alunos nesse domingo e com certeza ali fazerem todos pararem para pensar, porque uma coisa é certa, o justo sofre. Nós passamos sofrimentos nesse mundo sim, porque Deus está na verdade moldando o nosso caráter. Nós não podemos de maneira nenhuma acharmos que a prosperidade elas denunciam ou elas manifestam as bênçãos de Deus verdadeiras. Quando a verdadeira bênção de Deus em nossa vida não é o que temos, é quem realmente Deus tem feito nós nos tornarmos. É esse o sentido de bênção. A bênção verdadeira é nós estarmos refletindo a glória de Deus para esse mundo. Bem, se você gostou desse vídeo, fica novamente o nosso pedido. Deixe aí o seu like, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Se você quiser aprender mais ainda, convidamos você para vir estudar conosco, não só na Escola Bíblica Dominical, mas também no Seminário de Teologia da Assembleia de Deus Montese, aqui o Setadem. E mais ainda, pedimos a você que continue assistindo os demais vídeos que temos em nosso canal, que tem trazido com certeza informações importantes para a sua vida espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe.